de volta com Mais Saúde. Você que está chegando agora ou já está nos assistindo, a gente está falando de um tema super interessante, super ligado à nossa rotina, à nossa vida, né? Ao nosso cotidiano, à nossa saúde e também à busca pela qualidade de vida. A gente está falando sobre o descarte correto de medicamentos vencidos ou aqueles que a gente parou de usufruir, de usar. A gente está aqui em ótima companhia com o Ivan Carlos, que é professor da Universidade Federal de São João del Rei e está tirando uma série de dúvidas nossas em relação a essa questão, que é mais uma problemática mesmo, né, Ivan? Sim. Ivan, a gente falou muito sobre os lixões, né? O vídeo anterior mencionou muito essa característica nossa de liberar o lixo em qualquer lugar que seja possível, né? Que não é o mais indicado, né? O mais correto. A gente sabe que o Brasil não tem essa cultura ainda, nós estamos tentando implementar isso também, de separar o lixo, de fazer a triagem do lixo. Por isso, quais são os principais objetivos do projeto? Se você quiser mencionar um nome, já explicar, a gente vai ter um outro vídeo aqui explicando um pouco isso também. E falar um pouquinho pra gente sobre conscientização, educação e as ações dele. Okay. Bom, a gente faz um trocadilho, né, exatamente, é descarte de medicamentos, conscientização social e responsabilidade ambiental, onde você exatamente agrega e junta a saúde e o meio ambiente. Né? Bom, a ideia do projeto ela nasceu da seguinte forma, a legislação, na verdade, brasileira relacionada a isso, existe uma legislação, né, no mundo inteiro segue-se isso, é o que a gente chama de logística reversa. Já no Brasil ela já está sendo desenvolvida, já está no Congresso, tem uma série de trâmites, mas a legislação tem o seu tempo, né, e a gente fica muito aguardando que isso aconteça. O correto mesmo, vamos dizer assim, a responsabilidade do medicamento é quem produz. Então, a indústria que produz o medicamento, ela é que é responsável por ter e dar o destino adequado. Bom, isso acontece nos países desenvolvidos. Nós ainda não temos essa lei adequada e, bom, aí o que acontece? Para isso, a gente fez então, bolamos um projeto exatamente de, já que isso não é possível fazer assim, ou temos que aguardar o poder público, então a gente pode fazer alguma coisa? Aí que veio a ideia, sim, a gente pode fazer alguma coisa. Bom, uma legislação que existe é o seguinte, toda drogaria, toda farmácia, ela é obrigada por lei a ter que dar um destino correto aos seus medicamentos que sobram. Você tem que pensar que uma farmácia tem lá um estoque dela e acaba que vai sobrar um pouco e vai vencer. Então, ela tem que dar o destino e esse destino é feito por empresas especializadas que vão, então, fazer a incineração. Isso tem um custo, é o custo da própria farmácia. Bom, então, nesse sentido, a ideia do projeto foi bem simples, é você agregar as pessoas interessadas que estão relacionadas na cadeia desse processo. Então, entramos com a ideia, lógico, com a divulgação e com outra coisa que nós vamos falar exatamente aqui agora. Bom, aí o que acontece? Nós fornecemos os coletores, esse aqui é a grande ideia. Porque aí a população, você vai ter exatamente aonde poder levar o medicamento que venceu e dali para frente ele vai ter o destino adequado. O que acontece é que as parceiras do projeto, né, que são as farmácias, elas então recebem esse medicamento da população e ele vai ser juntado com o próprio medicamento deles que vão ser eliminados, incinerados, e então ela tem esse custo, então ele entra com essa parte. Bom, nós, além disso, é muito interessante o seguinte, então quando a gente vê esse projeto, alguma coisa desse tipo, todo mundo sabe da importância dele, todo mundo sabe que eu tenho um medicamento em casa, que eu não sei o que fazer, que eu teria que ter um local, então todo mundo acha muito legal. Aí, além disso, o que acontece? Ele também tem a parte educacional, ele tem muito mais isso, porque na verdade isso é uma coisa cultural. A gente não tem essa cultura de descartar adequadamente porque não fomos instruídos, não tem um tipo de ação nesse sentido. Então nós temos palestras, são apresentadas palestras, principalmente em escolas, porque eu, como professor, naturalmente, a gente vê que a criança, né, então desde o 4º ano, a gente vê que os meninos adoram quando a gente vai falar sobre esse tema. E aí a gente até vê depois que eles contam para o pai, contam para a mãe, e aí eles começam a se tornar uma pessoa e tem noção multiplicador disso, da ação. E multiplicador da ação, mas é a criança. Então isso é muito interessante, porque a gente sabe que fazendo ali aquilo, isso passa a se tornar um hábito. Isso ele vai saber que existe isso. Aí quando, por acaso, ele vê um adulto tá jogando errado, ele pode ser repreendido, né, pela própria criança. Bom, então a ideia do projeto é nesse sentido. A gente instalou os coletores em vários pontos da cidade, né, de São João del Rei. A gente faz palestras nesse sentido e as palestras são exatamente de cunho educativo que fazem com que as
crianças, lógico, as palestras têm também não só crianças, eu estou abordando as crianças, que é uma faixa etária muito interessante. Ela vai, então, desde as crianças até idosos, por exemplo, já fizemos uma apresentação na ASAPAC, se não estiver enganado. A gente chegou aí à Universidade Federal de São João del Rei para estar conversando com uma das bolsistas do IVAN, que também falou muito para a gente sobre essa rotina, dessa ida às escolas e também a outras entidades. Sim. Vou pedir para o pessoal da produção colocar para a gente esse vídeo, porque ela vai também falar um pouquinho, Ivan, dessas questões todas que você falou, da importância de uma educação, né, já primária, e também de uma reeducação. Então, o pessoal da produção pode colocar esse vídeo com a Natasha Jordânia. E mais saúde de hoje, né, como você está vendo aí na sua casa, está super especial. A gente está falando um pouco sobre a conscientização do descarte de medicamentos. E aqui ao meu lado, a gente veio à Universidade hoje de São João del Rei, Universidade Pública, para estar conversando, né, com a Natasha Jordânia, que é bolsista nesse projeto de extensão que se chama Descarte de Medicamentos, Conscientização Social e Responsabilidade Ambiental. E a gente vai falar um pouco sobre como tem sido trabalhar com diversos públicos, não é isso, Natasha? Isso mesmo. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência diante do projeto, de estar realizando palestras. Fala um pouquinho sobre quais são as dificuldades também que a gente encontra, né, pra trazer para o pessoal de casa essa conscientização todos os dias, né, que é uma coisa tão próxima a nós. Sim. Então, o nosso projeto, ele atinge todos os públicos, tanto da criança até os mais idosos. Então, a gente realiza palestras nas escolas, nas instituições de ensino, a fim mesmo de conscientizar a população a respeito de quais são esses impactos negativos, tanto para o meio ambiente, tanto para a saúde pública, que o descarte feito de forma incorreta pode causar. E também, infelizmente, as pessoas não têm essa informação de quais danos podem causar tanto agora quanto futuramente. Quanto tempo você está no projeto, Natasha? Explica pra gente também como que é a questão de estudar todas essas características ligadas ao descarte de medicamentos corretos, como que é conscientizar, porque as pessoas têm que ter essa ideia do que é o problema para estar tentando, então, digamos, melhorar a situação. Sim. Estou no projeto desde 2014, mas o nosso projeto ele iniciou em 2013 e realmente a palavra conscientizar ela é muito abrangente e é um pouco difícil a gente tentar às vezes mudar a cabeça da pessoa que às vezes já tem uma cultura, mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, mostrando mesmo quais são essas implicações que pode mais a respeito do meio ambiente e também um pouco na área de saúde. Por exemplo, você falou pra gente que vários públicos, né, várias faixas de idade. Sim. Você acha que realmente, né, você constata, né, pela pesquisa, claramente, que à medida que as pessoas elas vão ficando mais velhas e que não tiveram contato sobre conscientização, descarte de medicamentos, tenho certeza que muita gente em casa nem sabe que é possível descartar medicamentos de uma forma correta. Você acha que quanto mais cedo, melhor, por exemplo, pegar as crianças, ensinarem esse passo a passo, dessa triagem, né, dessa responsabilidade social mesmo que a gente tem. Sim, com certeza. Com o lixo. Não, com certeza. Normalmente nas nossas palestras a gente entrega um panfleto informativo, aí às vezes a criança já chega em casa, já entrega para os pais e isso vai tornando-se cada vez maior. Então, com certeza, a palestra para os jovens, eles conseguem ampliar. Divulgar essa informação. Mas também a gente já deu palestras para as pessoas mais velhas que também começaram a adquirir essa consciência. Porque às vezes é falta de informação mesmo, de não saber o que fazer com aquele medicamento que está em casa. Tanto a pessoa às vezes ela tem uma boa intenção, mas não sabe como fazer. Não sabe como fazer. Isso eu acho que deve ser realmente a maior problemática hoje. Sim. Hoje a gente está fazendo o programa, a gente vai discutir muito também no estúdio, mas explica pra gente, por exemplo, sobre os pontos de coletas. Ele também é falado ao longo do projeto, Sim, né? Isso. A gente fala, né, sobre os pontos de coleta espalhados na cidade e também esse ano o nosso projeto ele conseguiu abranger, colocar pontos de coleta em cidades vizinhas também.
Então a gente explica para o pessoal onde que se localizam esses pontos de coleta. A gente informa também que os medicamentos controlados, eles só podem ser descartados na vigilância sanitária. Então a gente possui vários pontos de coleta espalhados para a cidade, para assim facilitar. Por exemplo, o pessoal que está assistindo em casa e talvez nem sabia desse assunto, não sabia da possibilidade de estar descartando os medicamentos de uma forma correta, vamos supor, eles têm condições de entrar em contato com vocês, que fazem parte do projeto, para, por exemplo, não sei, tem uma palestra numa associação para aposentados, uma associação de deficientes visuais. Existe a possibilidade da comunidade em geral ter acesso a essas palestras? Sim, existe sim. Como eu te falei, a gente abrange não só escolas, instituições de ensino, a gente também já deu palestra também aqui na universidade para os agentes de saúde. Então, toda vez que a gente vai dar as palestras, a gente fala se quiserem entrar em contato com a gente, para a gente poder levar, né, o nosso projeto para abranger mais a informação, a gente está disposto a levar a palestra, a mostrar para o pessoal todas essas problemáticas e também onde descartar esse medicamento. Se o pessoal de casa quiser entrar em contato, tem algum e-mail? Sim, você puder deixar? Sim, tem o meu e-mail, que é Natasha, com CH, ufsjbio@hotmail.com. Aí pode estar entrando em contato, que a gente agenda, vai até o local e realiza a palestra. Ótimo, então. Então é uma coisa fácil, todo mundo que está assistindo o programa pode, né, como a gente explicou, entrar em contato, tentar, né, agendar e quem sabe realizar essa palestra na sua comunidade, na sua associação de bairro, né? Tem várias possibilidades. Sim. Quanto mais a gente divulgar, né, melhor vai ser. Tanto que desde que se iniciou o projeto, a gente tem recebido um retorno muito positivo, o número de medicamentos recolhidos tem aumentado cada vez mais e é isso que a gente quer, repassar para toda a população no geral, para que elas tenham esse conhecimento. Dos pequenininhos aos maiores. Isso mesmo. Natasha, foi um super prazer te entrevistar aqui na Universidade Federal de São João del Rei. A gente vai voltar para o estúdio com esse tema tão importante do descarte de medicamentos. Como a gente assistiu no vídeo, né, Natasha, super querida também do projeto, nos atendeu super bem, foi hiper solista. Muito obrigada por ter nos passado esse contato também, Ivan. E é interessante, né, porque ela faz um comentário sobre essa questão do desconhecimento e daquelas pessoas mais velhas que acabam absorvendo mesmo e gostando da ideia e, de certa forma, fazendo parte desse projeto, dessa ação. E a gente recebeu algumas perguntas do pessoal de casa, eu vou agradecer depois mais tarde, né, e vamos fazer também no próximo bloco as demais perguntas, mas a Margarida do Matozinhos, ela só fala uma coisa, te parabeniza muito, te manda um super abraço, obrigado, viu, Margarida. Professor, e disse que está descartando corretamente os medicamentos dela agora. Que ela vai lá na farmácia. Que ótimo, bom saber disso. A ideia é exatamente essa. Que o interessante do projeto é que todo mundo pode participar. Ele não é de uma classe, de uma idade, assim, qualquer pessoa pode participar. Então isso é muito legal, muito legal. A gente vai falar muito sobre esses assuntos, a gente vai falar no próximo bloco, fiquem ligados aí, sobre essa questão dos coletores, onde encontrá-los, onde poder descartar o seu medicamento corretamente. A gente vai para um intervalo pequeno e a gente volta já.